nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês também. Vamos começar mais uma aula. Quem está falando é a professora Valéria. Eu dou aula para o nono A, B e C, e hoje nós vamos trabalhar o gênero entrevista. Preparados? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar conceituando a entrevista. O que é uma entrevista? Uma entrevista é um gênero predominantemente que circula pela internet, em jornais, revistas, podendo também ser televisionado ou ainda ser escutado em rádios, tá? Predominantemente, ele é oral, mas quando ele tem por objetivo final a publicação em algum meio de comunicação, como um jornal, ou uma revista, ou um site da internet, aí a pessoa que está produzindo a entrevista, ela tem que transcrever essa entrevista em linguagem escrita, tá? Mas ela é feita oralmente a princípio. Quais são os objetivos de uma entrevista? Bom, há dois tipos de entrevistas de modo básico. A primeira, apresentar dados, informações, opiniões de uma pessoa que esteja em voga no momento, uma pessoa que seja importante, um artista, um atleta, um cientista, alguém que esteja despertando a curiosidade do público naquele momento, ou ainda alguém que seja muito célebre, né? Como, por exemplo, o rei do futebol, Pelé. A qualquer momento, todo mundo quer ler uma entrevista do Pelé, tá? Então, pode ser esse tipo de entrevista. Nesse tipo de entrevista, geralmente, o entrevistado, ele responde perguntas sobre o que ele gosta, sobre o trabalho dele, sobre como é a rotina dele, enfim, são questionamentos que o público tem. E o entrevistador, ele sabe disso e ele passa isso para o entrevistado, tá? O segundo tipo de entrevista é com relação a um fato, a algo, não a uma pessoa. O que acontece? Por exemplo, nós estamos em época de coronavírus, né? Então, muitas vezes, o entrevistador, ele opta por fazer uma entrevista sobre o coronavírus com um cientista que seja bastante atento ao assunto, que esteja estudando o assunto, né? Ou sobre uma vacina, uma possível vacina. Então, ele vai chamar para essa entrevista o médico que está responsável por essa pesquisa, tá? Alguém que domine esse conteúdo, tá? Ou pelo menos que chegue perto de dominar, já que o coronavírus é um vírus desconhecido ainda, né? Tá? Então, ele vai procurar o tema da entrevista e, baseado nesse tema, ele vai chamar uma autoridade para dar uma entrevista, tá bom? Muito bem. Acabei de falar isso, ó. Existem dois tipos, um que se concentra na vida do entrevistado, na pessoa do entrevistado, e outra que se concentra no conteúdo, que é um assunto que o entrevistado domina. Perguntas da entrevista. Meus amores, nós temos perguntas baseadas ou na expectativa da resposta, né? O que espera o entrevistador, ou na forma de composição dessa pergunta. Então, vamos dar uma olhadinha? As perguntas de uma entrevista podem ser classificadas, em relação à expectativa da resposta. Em relação à expectativa, ela pode ser uma pergunta aberta ou pode ser uma pergunta fechada. Vamos ver a diferença? A pergunta aberta é aquela que requer uma resposta completa. Esse tipo de pergunta permite que o entrevistado se alongue na resposta, ou seja, ela deixa o entrevistado mais livre para responder, tá? Não é uma pergunta rápida, é uma pergunta que ele pode se alongar aí, ele pode discorrer tranquilamente o tempo que ele precisar, tá bom? Essas perguntas abertas, elas, em geral, elas são iniciadas por essas expressões aí, ó.
por quê, como, descreva. O que você acha? Conte-me. Qual a sua opinião? Né? Então, são perguntas que levam o entrevistado a falar o que ele pensa sobre alguma coisa. Então, ele pode ter um tempo maior aí para responder. São perguntas que requerem respostas mais longas, ok? Muito bem. Depois nós temos, dentro ainda da expectativa da resposta, nós temos a pergunta fechada. A pergunta fechada é aquela que requer uma resposta mais curtinha, tá? Ou ainda, que o entrevistado escolha uma das alternativas propostas pelo entrevistador, né? Por exemplo, o que você prefere, viajar para a praia ou para o campo? Né? Então, ele dá duas opções aí, o entrevistado já responde para praia. Então, são respostas curtas e perguntas mais objetivas, tá? Esse tipo de entrevista, de pergunta, é bem comum naquela pesquisa que nós chamamos de coleta de dados, né? Por exemplo, chega na sua casa um pessoal da Secretaria de Saúde de Cuiabá e eles querem saber se na sua casa tem piscina, se tem pneus velhos no quintal, né? Quantas pessoas existem nessa família, moram nessa casa, se há água no fundo da sua casa, né? Tanques de água, tá? Por que eles querem saber isso? Provavelmente eles vão dizer: nós somos coletores de dados da prefeitura e estamos aqui para fazer uma pesquisa sobre a proliferação do mosquito da dengue, né? Os cuidados que cada família está tendo com relação ao mosquito da dengue. Então, ele não vai fazer perguntas que requerem respostas longas. Não, as perguntas vão ser bem objetivas. Quantas pessoas há na casa? Existe alguma piscina na casa? Existe pneus velhos na casa? Existe vasos com plantas na casa? Então, são perguntas rápidas. Sim, não, né? Por que são perguntas que exigem respostas rápidas? Porque o número de entrevistados é maior, né? Eles têm que fazer, no caso da coleta de dados, toda uma região, né? Então, eles vão passar em todas as casas. Por isso, as respostas têm que ser mais curtinhas, tá? Para que esse trabalho não se alongue aí por anos a fio, tá? Tem que ser um trabalho rápido, ok? Esse tipo de pergunta também entra naquele censo demográfico. O que é o censo demográfico? Também é chamado de recenseamento da população. É uma pesquisa feita com todos os habitantes de um determinado território, uma cidade, um estado, um país, a fim de se obter informações da condição de vida dessas pessoas. É através do censo demográfico que o Estado, a União, ele fica sabendo quantas pessoas estão desempregadas, quantas mães são responsáveis pelo sustento de sua família, né? Quantos pais estão desempregados. É através do censo demográfico que o governo federal fica sabendo disso, tá? Por isso que é tão importante a gente responder a essas questões quando chega uma pessoa para fazer esse tipo de pesquisa. Tá bom? Muito bem. Depois nós temos as perguntas em relação à forma de composição. Ela pode ser pergunta direta ou pergunta indireta. A pergunta direta é aquela que começa com um cálculo interrogativo, com uma expressão interrogativa. Nessa pergunta, é obrigatório o uso do ponto de interrogação, tá bom? Que perguntas são essas? Quem? Por quê? Onde? Quando? Quantos? Como? Ok? Muito bem. E nós temos também as perguntas indiretas. A pergunta indireta não utiliza o ponto de interrogação, tá? Ela, por exemplo, no slide anterior, aqui, eu vou voltar. O exemplo que eu dei foi: quem leu o livro? Começa com quem e tem ponto de interrogação. Aqui eu já modifico. A pergunta direta passa a ser uma pergunta indireta. Quero saber quem leu o livro, tá? Não deixa de ser um questionamento, porém é um questionamento indireto. Ele não tem ponto de interrogação, ok? Muito bem. Características da entrevista.
A entrevista pode ter um texto informativo ou opinativo. Eu já falei disso lá no início da aula, né? O texto informativo é quando o assunto é sobre um acontecimento, sobre um problema que a sociedade está enfrentando, um evento. E o opinativo é aquele que a gente busca em entrevistas com personalidades, com famosos, né? Atletas, artistas, jogadores de futebol, né? E assim vai. Presença do entrevistador e do entrevistado. Meus amores, óbvio, né, que para haver uma entrevista tem que ter no mínimo essas duas pessoas. O entrevistador que vai fazer as perguntas e o entrevistado que vai respondê-las, tá? A linguagem é oral, acessível ao público que a objetiva. O discurso é direto e também possui subjetividade se for uma entrevista em que procura-se a opinião do entrevistado. A linguagem, ela é mesclada entre formal e informal, tá? Por quê? A parte em que o jornalista escreve, por exemplo, ele pode começar a entrevista falando um pouquinho sobre a carreira do entrevistado. Esse trecho que marca a fala do jornalista, ela é formal. Agora, você pode, de repente, estar lendo uma entrevista de um adolescente, né? Um adolescente famoso. Aí, a linguagem desse adolescente, por ser um adolescente, vai ser uma linguagem informal. Então, haverá aí uma mescla de linguagem formal e informal. Beleza? Estrutura da entrevista. A primeira coisa que você tem que saber é que a entrevista precisa ter, antes de tudo, um tema, tá? Você tem que escolher o tema da entrevista. Depois, a gente vai elaborar um roteiro. Eu não posso fazer uma entrevista sem um roteiro pré-elaborado. O que é o roteiro? São as perguntas que eu farei para o meu entrevistado, a escolha do tema, né? A pesquisa sobre o entrevistado. Eu não posso entrevistar uma personalidade sem saber absolutamente nada dela, porque senão a entrevista não vai render, né? Porque a entrevista ela é assim, ela tem determinadas perguntas, mas em meio a essas perguntas, o entrevistado e o entrevistador podem também conversar, alongar os assuntos, né? Falar de outras coisas, trazer outros assuntos à entrevista, tá? Então, para que isso ocorra, o entrevistador ele tem que estar preparado, ele tem que saber, né, o que o entrevistado fez, como que ele chegou a esse ponto na carreira dele, de onde ele vem, onde ele nasceu, como que era a infância dele, tá? Então tem que se elaborar um roteiro. Título. Eu já falei para vocês várias vezes e vou repetir. O título é uma forma de chamar a atenção do meu leitor. Se eu tiver um título atraente, criativo, interessante, o leitor vai parar para ler o seu texto. Agora, se eu tiver um título comum, que todo mundo já tenha falado, né? Sem criatividade nenhuma, é bem possível que o leitor saia, vá procurar um outro texto para ler, tá? Isso acontece comigo. Se eu vejo que o título é pouco criativo, na minha cabeça a entrevista também vai ser pouco criativa, então eu nem me interesso em lê-la, ok? Revisão. Pessoal, a parte da revisão da entrevista é tão importante quanto a parte da elaboração do roteiro, tá? Por quê? Porque quando você tem várias respostas de uma pessoa para várias perguntas, você tem que montar isso aí em forma de texto, tá? Então você tem que abrigar essas ideias e apresentá-las de uma forma coerente e coesa. Por exemplo, eu tenho lá a pergunta 1 e a pergunta 2, o entrevistador falou sobre a infância dele. Na pergunta 4, 5, 6, ele fala sobre outras coisas. Na sétima pergunta, ele volta a falar sobre a infância dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas questões e vou colocá-las todas no mesmo trecho, tá? Para não ficar uma coisa assim, meio sem noção, tá bom? Uma coisa incoerente, um texto incoerente. O texto ele tem que ter coesão, é a ligação entre as ideias, né? É ligar essas ideias
para que ele seja um texto coerente, ou seja, um texto que tenha sentido para o leitor, tá bom? Outra coisa, você não pode manipular as respostas do seu convidado, do seu entrevistado. Eu já vi várias pessoas famosas reclamarem de alguns veículos de comunicação, mas não foi isso que eu disse na entrevista, né? Ela alterou a minha resposta, ela distorceu as minhas palavras. Gente, você pode organizar o texto de forma que ele fique coerente, mas você não pode alterar a resposta do entrevistado, porque isso configura falta de ética, falta de respeito para com o entrevistado, tá? Isso pode gerar uma manipulação na forma que o público enxerga esse entrevistado. Isso é muito sério. Inclusive, em determinados casos, pode gerar até mesmo processo criminal, processo né, no âmbito jurídico, tá? Porque você não pode, o leitor ser contra uma coisa e você colocar a resposta dele de uma forma que pareça que ele é a favor. Isso é falta de ética, tá? Então, isso não pode ser feito em uma entrevista. As palavras e as ideias do entrevistado têm que ser respeitadas na sua íntegra, ok? O que você pode fazer é modificar o momento de uma determinada resposta, né? Organizar o texto de forma que fique melhor para que o leitor o leia. Tudo bem? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi com muito prazer que eu a gravei. E bom descanso, até amanhã. Um beijo, fiquem com Deus e cuidem-se, tá bom? Beijo.